O Aurélio Gonçalves Filho, que o Igor acabou de colocar na tela, o Igor que está fazendo a transmissão para a gente, pergunta: com Lula assumindo a presidência, o que se pode avançar em relação às conquistas socialistas? De certa forma, o Aurélio coloca de forma um pouco mais específica o tema do nosso programa. E agora, Brasil? Agora que o Lula ganhou a eleição? Bom, acho que a gente tem que pensar assim, não dá para saber, ninguém sabe o que vai ser o governo Lula ainda. O que a gente sabe é dos desafios que estão colocados e das tarefas prioritárias, digamos assim, que a gente vai ter de enfrentar no próximo período. Então, os desafios que a gente tem são imensos, principalmente no primeiro ciclo de governo, eu imagino. E aí cabe um pouco a gente ver aí os rumos de como é que vai ser essa transição com o governo Bolsonaro, mas também entender um pouco como é que vai ser a política do governo Lula, etc. Porque o Lula por si só não vai fazer milagre, ele não opera milagres. O que acontece é que a gente tem, então, por um lado, uma vitória que não foi uma vitória fácil, uma vitória tranquila, ele não recebe um país pacificado, etc. A extrema-direita conseguiu ainda organizar 58 milhões de votos, a extrema-direita conseguiu aí atrapalhar a nossa vida por dias, fazer esse circo de horrores que está sendo promovido por uma parcela pequena, porém financiada, organizada e com relativo vigor político, digamos assim, que foi a rua nos últimos dias. Isso tudo a gente vai ter que enfrentar, inclusive do ponto de vista do governo, de como governar, etc. Eu acho que o conjunto dos socialistas vão precisar entrar em campo, colocar, arregaçar as mangas e participar, digamos, das pressões que se exercem no governo para que a gente conquiste vitórias ainda em vida, digamos assim, que os trabalhadores consigam ver as suas vitórias alcançadas. Sem sombra de dúvida, o fim da fome, a resolver um pouco a dinâmica do trabalho no Brasil, que está um caos, como bem o programa do PT apontou em relação às MEIs, os direitos trabalhistas, etc. E tentar, na minha opinião, que é uma necessidade, criar um espaço político, cultural e econômico em que a gente feche os flancos para que no futuro a gente não viva de novo uma experiência com um governo de extrema-direita como esse, né? Então, você acha que a esquerda revolucionária deve participar do governo Lula, ainda que ele seja entendido por essa esquerda como reformista? eu acho que aí eu vou citar a Rosa Luxemburgo para responder isso aqui, foi a frase que a gente escolheu para abrir a nossa revista, que é: quem deseja o fortalecimento da democracia também precisa desejar o fortalecimento do movimento socialista. E o inverso também. Então, qualquer socialista, e eu não sei o termo revolucionário que se entende, etc., se é o que a minha tradição, que eu já não pertenço mais, tinha aquela visão de que é preciso uma vanguarda do movimento operário pronta para o momento em que a história se cruza ali a ruptura burguesa com um ascenso das massas, e aí essa direção revolucionária, essa vanguarda, dirige um processo revolucionário. Isso aconteceu uma vez na Rússia e depois tudo foi diferente. A gente tem mais um acúmulo de centenas de anos, aí, de décadas, provando as diversas revoluções que experiências começam de modos muito diferentes, né? Exatamente. E o que a Rosa está dizendo sobre o fortalecimento da democracia é um pouco isso que seria o reformismo, que é do livro dela, Reforma ou Revolução, que, para o incauto, ele pensa é reforma ou revolução, mas o que a Rosa está dizendo no livro dela é reforma e revolução. O movimento das reformas significa o de construir poder, de dar condição para que a classe trabalhadora e o movimento socialista obtenha vitórias e avanços, que insira a classe trabalhadora já na disputa do poder antes ou
de um processo revolucionário de manual. Eu acho que, então, é um pouco essa a minha resposta. Então, todo aquele que se diz um socialista e que acredita na possibilidade de uma revolução vitoriosa da classe trabalhadora deve agora ajudar a construir um governo de esquerda que feche os flancos no nosso país do ponto de vista político, cultural, do investimento na educação, no combate à fome e na ciência e tecnologia, que feche os flancos para a volta de uma direita como essa. Ou seja, a tarefa agora é eliminar o risco do fascismo, da ascensão fascista. Claro. E para isso, eu acho que a esquerda tem que ocupar espaço. Eu acho que a saída não é do PT para eliminar o fascismo fazer uma unidade com a União Brasil, que não tem problema, mas não acho que seja esse o caso. O ideal seria, é isso que o Lula, inclusive, disse no discurso dele. Então, do Ministério dos Povos Indígenas, da escolha dos ministros que vai ter agora no futuro, e do combate, e a esquerda socialista, já estou vendo aqui a pergunta do Ronaldo Botelho, para garantir esse espaço dentro do governo Lula, que vai estar lidando com as pressões de reconstruir um aparelho estatal dominado por uma agência miliciana e com um discurso fascista, a esquerda socialista vai ter que estar mobilizada na defesa e nas exigências, né? São as táticas de sempre da luta, né? Antes de você responder a Bruna, que já aparece na tela, mas a gente volta a ela, queria que você avaliasse qual é o impacto dos bloqueios das estradas no pós-eleição. Você acha que isso teve um poder de diminuir a vitória do Lula, ou, pelo contrário, mostrou que a direita não tinha a força que ela imaginava ter? Olha, eu tenho uma visão assim, a gente precisa analisar o que são esses bloqueios, né? Uma parte deles, e muitos em Santa Catarina, eles foram organizados com uma estrutura absurda já de alimentação, de barracas, etc., etc., com a quantidade de dinheiro que a burguesia e a elite catarinense tinha dado para a campanha do Bolsonaro. Aquilo lá, aquela churrascada que a gente viu, aquilo estava pronto para a vitória do Bolsonaro. Eles gastaram a carne que já estava comprada para a vitória. Então, agora que passou 3 dias, não tem mais carne nas paradas, e aí fica. Só que, por um outro lado, tem um poder de mobilização que resiste. O que eu acho que prova assim, que o Bolsonaro não está 100% enfraquecido são os números, né? O Bolsonaro aumentou o número de votos dele. A gente segurou no Sudeste, mas o Bolsonaro aumentou o número de votos no Nordeste. O Bolsonaro, do primeiro para o segundo turno, aumentou muito, né? A campanha cresceu Não, e com compra de votos. O Lula perdeu votos, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro em algumas regiões, como a região norte. Como no norte, exatamente. Então é complicado assim dizer que o bolsonarismo saiu derrotado. Os movimentos de rua, os bloqueios, eu acho que é um setor um pouco mais desgarrado, assim, digamos, da luta de classe real, que está perdido nas brumas ali Das fantasias da mentira, porque quando se mente para o povo, uma hora é complicado, porque você mente todos os dias, mentiras, mentiras e mentiras, com esse celular que é uma maldição, porque é uma mistura de trabalho não pago para as empresas, grandes empresas da Califórnia, com mentira. E o povo, quando você mente muito, uma hora acredita, não tem o que fazer assim. Então, esse é um elemento. Do outro lado, o Bolsonaro mostra, assim, uma fragilidade do ponto de vista do campo político, que perdeu todos os apoios, vai ser obrigado a fazer a transição, provavelmente. Eu aposto que vai fugir do país em dezembro para não ser preso, não sei o que ele está negociando, se vai dar certo essa casa aí que arrumaram para ele, etc. Mas, politicamente, a gente tem um caminho longo assim para combater, né? Eu não acredito que a coisa se massifique, mas existe resistência, e o fundamentalismo religioso, a cultura reacionária que o agronegócio impôs em algumas regiões do país, tudo isso a gente vai ter que disputar. Para mim, essa é a palavra, vai ser um período de disputa no seio da sociedade brasileira. A Bruna Max fez uma pergunta que estava no meu roteiro, mas vamos colocar aí.
Você acha que os movimentos de esquerda deveriam ir às ruas para se opor e desbloquear as rodovias ou não é o momento? Eu diria mais. Uma opção, por exemplo, você acha que a esquerda deveria convocar para o dia 15 de novembro, por exemplo, uma grande festa da vitória e tomar o dia da proclamação da República e transformar também numa data de vitória da esquerda e da democracia? Eu acho que a esquerda tem que ir para a rua nesses 2 meses de finais aí de transição do governo Bolsonaro. É o nosso lugar, é o lugar que a gente tem lutado para se manter, porque o Bolsonaro fez grandes manifestações de rua nos últimos anos, no 7 de setembro, etc. A gente acabou de fazer umas gigantes no final de semana das eleições, em quase todas as capitais, mas eu acho que é o espaço para ir para a rua. Sobre ir ou não desbloquear as rodovias, que agora acho que até eu tendo a achar que esse movimento do bloqueio vai diminuir, já está diminuindo, mas eu acho que cada movimento, eu sei que eu vi a polêmica na internet com o MTST. Eu acho que cada movimento tem a sua capacidade, digamos, de interna, nas instâncias internas e de discussão coletiva, de entender qual que é a melhor tática ou não de atuação. Eu acho que tem movimentos que estão mais preparados para para ações diretas, como é o MTST, não tomariam uma decisão apurada, assim, não refletida. Mas se for o caso, eu acho que sim, em alguns momentos a esquerda tem que ir para a rua para defender, por exemplo, os direitos de trabalho. Essa coisa de greve de caminhoneiro, a gente viveu uma durante o governo Bolsonaro, mas é uma coisa que a gente tem que se preparar, porque em essência é lockout, é greve de patrão. E greve de patrão, o nosso contragolpe é ir para o trabalho, garantir que os trabalhadores cheguem no local de trabalho e trabalhem. Foi assim no Chile em 73 e é assim historicamente em todos os lockouts, né? Então, isso a gente tem que estar atento. Mas, no geral, eu acho que o nosso lugar é na rua. É na rua reconstruindo os movimentos sociais, reconstruindo as pautas do movimento social, reencontrando a juventude que estava vivendo esse escalabro do governo Bolsonaro durante uma pandemia e botar a meninada para fazer política.